Sejam bem-vindos ao devocional Princípios de Vida. Vamos fazer o nosso café. Na minha angústia eu procuro a te chegar. Procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, então respondo assim: somente a ti, somente olhar a ti, Senhor. Bom, hoje como falei, né, eu recebi um livro, né, e estou lendo o segundo capítulo desse livro, Uma Jornada de Oração pelo Caminho de Emaús. Coincidentemente, o livro fala a respeito de amizade, esse segundo capítulo. E eu sublinhei algumas coisas aqui. O capítulo 2 fala sobre amizade sincera, né? E aí, o versículo que fala sobre isso vem, né? 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E ele faz uma série de reflexões aqui que realmente muitas vezes a gente não para pensar, né? De forma tão profunda sobre essa questão de amizade. Começa que eu recebi isso aqui, então assim, já foi um cuidado de Deus em presentear com algo, né? Usou uma pessoa para poder enviar. E esse livro, né, ele chegou num momento muito oportuno na minha vida, porque uma série de coisas ali acontecendo, você começa a ter algumas reflexões, e ele vem exatamente de encontro a tudo o que eu tenho vivido, tá? E quando ele fala sobre esse capítulo aqui, né, de amizade, eu, como disse no episódio anterior, eu estava tentando me deslocar para um local, não consegui. Vou, né, resolvi as coisas do que aconteceu para poder voltar para lá. E aí nesse inteirinho meu coração ardeu para eu procurar uma pessoa, um amigo, né? Inclusive que vai me ajudar nessa questão toda. E essa pessoa já fez comigo uma viagem uma vez que a gente parou num local lá, fizemos uma oração com um amigo que hoje é pastor. Na época eu acho que ele era diácono, presbítero. E ele abençoou a nossa vida ali. Nós seguimos viagem, foi uma viagem de moto, foi um negócio bem legal assim. E ele ouviu de Deus algumas promessas que foram sendo cumpridas, né? Ouviu de Deus algumas coisas que foram sendo cumpridas no caminho. Óbvio que o cumprimento de promessas não significa que ele vai viver situações perfeitas, mas que coisas vão acontecer. E nessas coisas sempre tem ajustes, né? Então fala sobre a vida profissional, sobre a vida sentimental, né? E eu acompanhei a jornada durante um tempo. A gente passou um tempo aí um pouco afastado por essa questão de trabalho, né? O trabalho dele é muito intenso, o meu também. Mas a amizade, ela não morre, né? Ela sempre renasce naquele momento em que a gente realmente precisa muito. E eu senti muito isso no coração. Ontem encontrei com ele, né? Orei lá pela vida dele, pelas coisas que estão acontecendo. Enfim, a gente vai, né? Nós vamos ter alguns encontros aí para conversar mais a respeito. Mas eu vi o cuidado de Deus em me levar até lá para ter essa conversa, para ajudar muitas vezes a pessoa a traçar um norte, né, para os acontecimentos e entender como internamente ela consegue administrar isso. E
É engraçado porque assim, quando a gente passa por uma determinada coisa, né, Deus muitas vezes usa a gente para falar a respeito, né, para pessoas que estão passando pela mesma coisa, sendo que a gente tem que ajudá-las, aconselhá-las. Naquele momento você está ali como um conforto, como um consolo, e muitas vezes você está passando pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos questionamentos. Minha esposa inclusive falou isso. E aí durante o tempo ali que a gente, né, tava conversando, na hora que eu orei por eles, eu senti uma presença muito forte de Deus ali, Deus me mostrando, né, a dor e todas as coisas que estavam acontecendo. E eu saí de lá com uma sensação, sabe, de gratidão a Deus, né? Nada do que eu estava vivendo estava resolvido, mas eu pude perceber que havia um propósito muito claro para eu estar ali. E ainda eu falei isso com a minha esposa, pois é, né? Deus muitas vezes usa a gente naquilo que a gente está passando para falar com pessoas a respeito do mesmo assunto. E isso serve para a gente também, porque enquanto a gente está ministrando sobre a vida delas, nós também estamos ministrando sobre a nossa vida. E né, esse livro, esse capítulo especificamente, ele fala muito sobre essa questão da amizade. E diz que a amizade é um bem humano, e se ela for santificada pela presença do Senhor, torna-se a maneira mais terna com que Ele cuida de nós, né? Com que Ele cuida dos seus. E fala, né, e vem trazendo alguns versículos, algumas coisas que vão mostrando pra gente aqui, né? Quando Jesus fala, já não os chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos chamo amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido. Resumindo, amo-os e tornei-me conhecido de vocês. A gente percebe que a amizade, ela é um remédio, né? Ela é um remédio para várias coisas. Obviamente ela tem lá os seus efeitos. E aqui ele faz uma observação bem interessante, dizendo que nós somos imagem e semelhança de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade perfeita, em eterna amizade. E toda amizade, ela começa assim, né? Quando a gente fala de amizades, né, cristãs, obviamente, ela sempre tem, né, ou com pessoas cristãs, ela sempre tem Deus nas relações. Esse meu amigo, ele não é evangélico, mas uma vez que a gente se tornou, né, amigo, e isso no decorrer dos anos, e são muitos anos já, eu conheci através de uma outra pessoa que estudou comigo, né, isso ficou, né? E quando a gente foi viajar, a gente passou por um local onde ele recebeu uma oração, então assim, ele lembra das coisas, né? Eu sempre busquei trazer Deus para dentro do nosso relacionamento de amizade. Sempre busquei trazer Deus para frutificar na vida dele, porque é uma pessoa extremamente capaz, né? Uma pessoa extremamente esforçada para tudo, né? E é um cara que eu olho e falo assim, esse cara é uma potência, né? E, obviamente, sempre vai existir o respeito, que isso é uma outra coisa que ele observa aqui, né? A amizade, ela tem que passar pela questão da dualidade, né? Ela precisa ter espaço para diálogos, espaço para diversidade, espaço para confrontos, sem que esses confrontos sejam um problema, porque como a palavra, né, diz sobre ferro afia ferro, né, você precisa de pessoas, né, sinceras, amigos de verdade, que vão confrontar a sua realidade, que vão trazer questionamentos. E tá tudo certo com relação a isso. Aqui, Cleopas e e o seu companheiro, que eles estavam ali caminhando junto, eles estavam discutindo, tá? A palavra diz aqui que eles estavam fazendo uma jornada juntos, eles estavam retornando para um local para recomeçar. Diante de tudo aquilo que havia acontecido, para eles é como se tivesse acabado. E eles olham para aquilo e falam, bom, o que nos resta a não ser recomeçar, voltar do ponto onde nós paramos e de lá seguir as nossas vidas. E é interessante que ele faz uma abordagem aqui, né? Pouca coisa restava para eles além de voltar e recomeçar a vida do ponto de onde ele havia parado.
E ele destaca aqui: eu sempre falo que pior do que não ter para onde ir é não ter para onde voltar. Quando o caminho à nossa frente parece obscuro, voltar pode ser uma oportunidade de refazer os passos, identificar coisas que foram perdidas no caminho e retomar a jornada com uma esperança renovada. A leitura é muito profunda. E obviamente ele está falando aqui inclusive dele, né? Uma pessoa que escreveu um livro tão profundo como esse, não é o primeiro livro. É uma pessoa com ministério pastoral, que passou por uma série de experiências, se vê perdido, e ele, quando volta para esse local onde ele promove ali um retiro e tal, ele tem encontro com determinadas pessoas, e isso vai ajudando ele a dissipar a nuvem obscura, né, que está diante dos olhos dele com relação ao ministério e todas as coisas. A gente percebe que não importa qual o grau de espiritualidade, de profundidade, de envolvimento que você tem com a fé, a dúvida, as incertezas, né, as adversidades, elas sempre vão acontecer, e a gente precisa preparar, né, o coração para isso e ter apoio, né, a ter amigos verdadeiros que vão fazer essa caminhada conosco. Uma observação interessante é que existe a promessa de Deus que diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali ele se fará presente. E eu falo isso aqui já algumas vezes, principalmente com relação ao casamento, né? Uma vez que a gente casa, o nosso cônjuge passa a ser o nosso melhor amigo ali, né? A nossa melhor amiga. A gente precisa ter esse relacionamento com essa pessoa. Mas óbvio que ela não vai substituir os amigos que a gente precisa ter, né? E uma observação interessante, como ele fala, é da questão das amizades terem, né, esse propósito de confrontamento, de reflexão. A gente não busca, quando a gente quer de fato uma amizade que nos desenvolva, a gente não busca amizades que possuem somente coisas em comum, né, conosco, porque isso é basicamente você querer mais de você mesmo, né? Determinados clubes, determinadas associações onde acontecem ali algumas coisas, são imagens ali, né, de você mesmo. As amizades, elas passam pelo esse conceito de dualidade, de ideias diferentes, de conversas diferentes, né, de linhas de pensamento diferentes, para que a gente tenha uma evolução. E a principal abordagem aqui esses dois voltaram discutindo, ou seja, eles não estavam concordando com algumas coisas ali, mas estavam juntos fazendo o caminho. E existia a promessa, né, que Deus fala que onde 2 ou mais reunidos estiverem reunidos em meu nome, eu me farei presente. E aí Jesus se faz presente ali para eles. Mas você percebe que eles estavam numa discussão tão acalorada, tão concentrados ali, talvez confrontando um ou outro com aquilo que estava acontecendo, ponderando sobre o que acontecia, e a desesperança que eles tinham no caminho de volta, que eles não perceberam que eram Jesus. Eles não perceberam que era Jesus ali. Eles só foram observar isso depois. Isso só aconteceu depois. Resumindo, esse livro tem tanta coisa, tem tanta observação, tem tanto ensinamento, que, sim, acho que dá pra remoer isso uma semana, um capítulo desse aqui, passar a semana inteira extraindo coisas daqui. E aqui ele bota, né, eu quero fazer algumas questões para que você reflita e faça a sua oração, né? Primeiro, você possui amigos que pode considerar que são para todas as horas? Segundo, Cleopas e seu companheiro discutiram acaloradamente sobre os últimos acontecimentos e pareciam não chegar a uma conclusão. Você possui amizades que já tiveram razões para se desfazerem e mesmo assim ainda continuaram? 3. Amizades narcisísticas são aquelas que mantêm pessoas unidas pelas similaridades. Como você lida com as diferenças entre você e seus amigos? 4. Você já passou por perdas, por mortes abstratas de sentimentos e condições? Como lida ou lidou com esse fato? Aqui ele está falando de coisas, né? Sonhos que não se concretizaram, de coisas que você imaginou que fosse acontecer de uma forma e aconteceram de outra. Basicamente são decepções.
E aqui ele fala que Emaús aqui não é um lugar geográfico, mas um estado onde nos refugiamos sempre que as coisas parecem sair do controle. Digo que parecem porque elas nunca estiveram fora de controle. Quando você se encontra nesse estado, qual tem sido o teu Emaús? Né? Refletir sobre essas questões vai realmente trazer para a gente uma ideia. Né? Eu tenho refúgio em algum lugar, eu busco refúgio em algum lugar quando eu pareço ser acometido de sentimentos como ansiedade, né? A decepção pela perda de algo, né? Ou do sentido de alguma coisa. E são reflexões importantes porque a gente precisa desse lugar de refúgio. Né? A nossa alma precisa desse lugar. E ter amizades para nos acompanhar nisso faz toda a diferença. E é isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, a sua família. E que cada um de nós tenha essa reflexão sobre se nós temos os nossos amigos para todas as horas e se nós já criamos o nosso Emaús, que é para onde a gente consegue retornar todas as vezes que as coisas não saem da forma como a gente espera. E é isso. Que Deus abençoe aí o dia de vocês.